esse estudo começou, para mim, desde a semana passada. Por quê? A Marisa me chamou para fazer o collab da semana passada e aí apresentam-se os dois Ronaldos, né? O Ronaldo mais preguiçoso, que pega e vira e fala para ela, semana que vem eu faço. Né? Deu para trás. Aí, durante a semana, ela pergunta, mas qual o título que você quer? Né? Aí, a minha sugestão era essa, Sede Perfeitos. Aí, hoje, eu fazendo uma reflexão, veio aquele Ronaldo um pouquinho melhor, um pouquinho, está mais adiantado um pouquinho, né, Narisa? Aí fala, olha só que vergonha. Né? Eu fiquei envergonhado porque eu vejo a Marisa com a dificuldade de se mobilizar, né? Eu vejo a Lina com as duas netinhas gêmeas, ela lá trocando fralda, dando mamadeira, cuidando da casa, cuidando do Ricardo. E cuidando do centro. E não falha nem o collab, né? Então, eu fiquei assim um pouco envergonhado, queria até pedir desculpas a ela, porque assim... Sozinho, mora sozinho, tem o tempo todo do mundo, né? Olha, você não sabe o grupo de espíritos que estão ao meu redor. Espírito não. Não é, esse negócio de morar sozinho não existe, gente. Né? Não, mas aí o tema, eu sugeri o tema é um tema bem apropriado, né? Sede perfeitos. É o desafio e reflexão que Jesus nos sugeriu. Amar os nossos familiares é uma coisa mais fácil. Olha aquele meu irmão, nossa, isso dá tão bem, a minha mãe, o meu pai, puxa, eles têm maior carinho por mim. Mas e aí, do lado de fora, às vezes, né? Como você disse, né? Principalmente esse. Mas e aí, e do lado de fora, como é que estão os nossos relacionamentos, né? Como é que está a nossa aceitação das pessoas que vêm ao nosso caminho? E nem sempre essas pedras, eu acho que a gente deve enxergar isso como pedras. Essa pessoa é uma pedra no meu sapato. E, na verdade, é aquela pedra que vai me impulsionar para ser um pouquinho melhor, se eu tiver condição de assimilar o ensinamento, assimilar o propósito dessa pessoa que está no meu caminho. Então, o evangelista Mateus, ele escreve claramente essas palavras de Jesus, que são os caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa haveis de ter? É isso que nós acabamos de falar, né? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Quer dizer, né? Ali já estava lançado o desafio, a reflexão. Eu sempre falo, né? A gente vê hoje, a gente tem sempre esse papo de nós estamos entrando no mundo de regeneração. E realmente estamos, né? Mas será que desde esse momento, quando Jesus veio entre nós, esteve aqui entre nós, e disse isso tudo, essas coisas diferentes que nós realmente, naquela época, nós não esperávamos de ouvir. Era uma fala totalmente diferenciada. Ama o vosso inimigo. Poxa, peraí. Um cara que veio aqui não usava túnica, andava, né, com aqueles 12 amigos, 12 apóstolos, seguidores, né, e não tinha uma vestimenta, mas tinha, sim, um palavreado totalmente diferente, uma mensagem totalmente que era compreendida por muitos. Né? E essa mensagem dele chegou para todos. Mas aqueles, né, os grandes pensadores, né, os grandes doutores da lei, muita gente teve uma dificuldade imensa de compreender. E algumas pessoas mais simples, né, absorviam aquele ensinamento, aquelas palavras. Nossa, eu me vejo nisso, eu me conforto com essas palavras. Né, Marisa? Eu acho que era assim, esse momento de um planeta mais regenerado chegou desde essa época aqui, com essa palavra, com essa mensagem do Cristo. Né? Porque esse negócio que você inventou de ser perfeito, né? Se quer... Essa é a challenge, né?
quero ser perfeito, quero ser um homem de bem, quero isso. A gente quer muita coisa, né? Agora, o que é que a gente faz para isso? Nós vamos chegar aqui nas características. A gente não quer logo ser um homem de bem, né? A gente quer se sentir bem. A gente quer se dar bem na vida, se dar bem nas coisas. Tudo que é, né, ligado ao positivo, a gente quer que aconteça conosco. Aí Jesus diz, o caminho é você começar amando os seus inimigos. Pronto. Aí já jogou a gente para baixo, assim, bom. Mas amando como? Assim, só dizendo, não vou mais ter raiva dele. Não ter raiva. Não é só não ter raiva, é amar. Então, amar, a palavra amar, o sentimento do amor, é um negócio assim que para nós, a gente diz, não, eu só amo aquelas pessoas que eu gosto, eu tenho que pelo menos gostar, mas o inimigo eu não gosto. Mas eu posso não gostar por enquanto, mas eu posso começar esse processo, já que eu quero ser perfeito, compreendendo aquela criatura. Eu nem chamo de gente, né? Eu chamo primeiro de uma criatura. Até chegar em gente, aí eu já estou até simpatizando com a pessoa, né? Então, essa coisa da gente ter que olhar uns para os outros, pelo menos com algum respeito pela deficiência um do outro, que é o grande lance. Porque seja lá o que o outro seja e faça de danoso, é uma deficiência que a pessoa tem. É um modo de fazer as coisas, de tratar a vida, de tratar os animais, de tratar os humanos, de tratar uns aos outros, que ainda aos nossos olhos é danoso, não é bom, não está bem feito. Né? Então, o que é que faz aquela criatura ser assim? Essa devia ser a primeira pergunta, e não, eu não gosto de fulano porque fulano faz isso. Sim, mas o que é que faz fulano fazer isso? Por que fulano faz isso? Por que não faz igual a mim, que eu acho que eu já faço direitinho, por exemplo, né? Então, essa diferença no modo de cada um ver a vida, ou tocar o coração das pessoas, ou tratar uns aos outros, tratar os seres vivos, tratar o ambiente, tratar os acontecimentos, isso aqui nos diferencia e faz com que essa diferença gere um sentimento de empatia, de compaixão, e esses sentimentos, todos eles estão contidos no processo do amor. Que até chegar o amor como Jesus nos amava, a gente diz que Jesus era o amor, né? O nosso exemplo, né? Que ele ainda nos deixa a posição dele, o jeito de ver a vida, o jeito de agir na vida como exemplo. Então, não somos ainda como ele, mas seremos um dia. Então, isso já é uma coisa que nos dá todas as possibilidades de sair do lugar. Né? Se você dissesse assim, não, ele é ele. Eu nunca vou chegar a fazer aquilo, aí pronto, aí tudo bem. Mas vamos chegar. Vamos chegar nem que seja aos tropeços, aos empurrões. De um jeito ou de outro, vamos cada vez. Emmanuel diz, né, que mesmo com passinhos milimétricos, chegaremos lá. Né? Não, dona Lina? Pela lei do progresso, né? É uma lei. Graças a Deus. Que estimula, a lei do progresso chega feito um trator. Bora. Às vezes a gente vai derrubando a gente, mas na verdade a gente pensa que está derrubando, mas na verdade está empurrando a gente para frente. Eu acho que isso é muito consolador quando a gente pensa assim, né? Que Deus faz essas leis perfeitas e em completa harmonia em tudo, assim, visando o nosso bem maior, e quanto mais a gente se ajusta a essas leis, menos sofre, menos dói a coisa. E estudando esse tema que Ronaldo propôs, fiquei pensando assim, esse ser de perfeitos, como Kardec nos explica lá, é claro que Jesus diz ser de perfeitos como é o nosso Pai, é claro que ele coloca isso como uma meta a conseguir, não que
um dia conseguiremos chegar lá, não é isso. Mas interessante os limites que Jesus coloca para a gente, porque, olha, ele chega aqui e fala assim, ó, na posição que você está, você só precisa amar seus inimigos, só, né? Só precisa amar seus inimigos, só precisa ser bom, né? Fazer o bem e orar por quem te persegue, por quem te calunia. Então, ele foi dando esse passo a passo que até hoje a gente não consegue ainda nem entender. Né? A gente fica no amar, não conseguimos amar nem quem está próximo de nós, nem quem a gente diz que ama, a gente ama de verdade, consegue amar da forma que o Cristo amava. Então, que dirá aqueles que consideramos inimigos, desafetos? Mas eu acho que fiquei pensando assim que no orar, quando a gente ora por alguém, ele já coloca a gente, ele já põe a gente numa posição em que você não precisa chegar perto da pessoa, você não precisa fazer, né, conversar com a pessoa, você não precisa estar ali do lado de uma pessoa que você não gosta, ou que você não se dá bem, ou que te caluniou, mas se você orar por ela, a sua vibração, a sua energia já vai mudar. Se você... Eu acho que esse dos passos todos que ele deu, acho que esse é o mais fácil de a gente começar, mas é o mais ameno, assim, que a gente vai, não gosto, mas vai lá, pai, dá lá um jeito nele, faz com que ele melhore, né? E a gente nunca pensa assim, as nossas preces eu acho que começam assim. A gente não pensa assim, faz com que eu melhore. E acho que Jesus veio trazer exatamente isso. Olha para dentro de você e começa a melhorar você. Né? Começa a se melhorar. E quando você ora pelo próximo, você começa a se melhorar, a sua vibração melhora. Então, os outros passos começam a ficar mais fáceis. Você fazer o bem, você começar a sentir mais amor em geral, né? No geral, não só ama aqueles que estão mais próximos cada vez mais da forma como Jesus amava, e aos seus inimigos você vai, né, aos pouquinhos tolerando. Então, acho que são passos pequenos, mas uma coisa importante que Emmanuel coloca sempre para a gente, em todos os textos que estão relacionados com esse versículo do Evangelho, o começo, a importância de começar. Como começar é agora, quando começar é agora. Como começar, eu acho que a prece é um grande instrumento, né? É uma forma mais fácil de nós começarmos, e fazendo bem, sem olhar a quem. Isso também é um exercício que, cada vez que a gente sai de si, sai de casa, vai para o centro, é um lugar para a gente, mas se você frequenta uma outra igreja, alguma outra casa que seja relacionada a, que tenha alguma oportunidade de fazer uma ajuda, colocar a mão ali de forma a tocar alguém, o que vai se beneficiar, o maior beneficiado seremos nós mesmos. Eu acho que a beleza que o Espiritismo traz para nós, essa compreensão tão ampla, porque quando Jesus nos exemplificou, através dessas palavras, sobre amar os nossos inimigos, nós sabemos que naquela época nem tudo poderia ser dito. Né? Se Jesus foi crucificado aos 33 anos, ele tivesse realmente ditado às pessoas o que realmente primeiro que as pessoas não teriam a compreensão, né, o entendimento, né? Ele seria crucificado ali aos 15 anos de idade, seja lá o que for. Né? Então, realmente, são coisas, são conhecimentos que tem que serem, eles são dosados, né, aos poucos. Então, hoje nós temos o Espiritismo, que é o Consolador prometido,
que ele é o Consolador prometido? Porque é o segmento do Evangelho, é o segmento de tudo aquilo que Jesus já iniciou, né? E houveram outros antes dele que fizeram a anunciação de tudo aquilo que seria. Quem seriam esses inimigos que Jesus fala aqui? Né? As pessoas do nosso dia a dia, as pessoas que nós guerreamos, as guerras íntimas que nós temos, ou então as guerras verdadeiras que nós tivemos lá atrás. Hoje nós somos mais pacíficos, né? Como a Marisa estava mencionando aqui, nós matávamos muito, hoje nós não matamos, nós apenas pensamos, nós apenas emitimos. E de repente essas pessoas podem estar como um primo, como um parente distante. E hoje eu já tenho uma visão diferente daquela pessoa. Entendeu? Então, é uma coisa... O Espiritismo, ele nos proporciona isso. E esse desafio que Jesus lança para nós aí, do sede perfeitos, né? Isso é lógico que não vai ser dado... nós não vamos dormir hoje e acordar amanhã perfeitos. Por isso é que existem as várias encarnações, tantas quantas forem necessárias. E como é que a gente pode exercitar isso aí? Eu anotei, estava fazendo uma leitura aqui, esses mecanismos para o nosso melhoramento, né? Os sentimentos, como é que estão os meus sentimentos? Será que eu estou odiando mais? Ou será que eu estou compreendendo mais? Os nossos pensamentos, que tipo de pensamentos que eu estou enviando? Que tipos de pensamentos que eu estou deixando chegar até mim? De repente a gente se dá conta, peraí, eu não sou essa pessoa que tem esse ódio todo no meu coração. E por que isso está no meu pensamento o tempo todo? Por que eu estou odiando uma pessoa que nem sequer fala comigo? Né? E como é que estão as minhas ações? Né? O que eu estou fazendo do meu dia? Será que eu estou fazendo dessa encarnação uma encarnação mais proveitosa? Mas eu não me lembro da minha última encarnação, como é que foi? Pois é, está aí a coisa boa do negócio. É por isso que Deus é Deus, realmente. Ele te dá esse esquecimento para que você possa fazer melhor. Então, assim, esses três aqui que eu enumerei, esses mecanismos, né? Como é que estão os meus sentimentos, como é que estão os meus pensamentos e como é que estão as minhas ações diárias. Eu acho que isso aqui é um grande mecanismo. Se a gente começar a se observar no dia a dia, eu acho que a gente vai poder ter assim, uma visão maior de como nós estamos aproveitando a nossa encarnação presente. Não é? A Juraci botou aqui, ó, e penso que nós somos filhos de Deus buscando a perfeição. Ainda buscando. Isso mesmo, buscando, porque a gente não vai ficar perfeito amanhã. Se assim fosse, a gente não teria a eternidade para alcançar isso. O bom é que a gente tem tempo. E uma coisa boa nesses processos é o tempo. O tempo é a nosso favor. Mas, claro, se a gente ficar o tempo porque eu tenho tempo, então vou empurrando com a barriga, né? Aí, realmente, a gente vai só se maltratando, fazendo um processo que não a gente não ganha o tempo. A gente, na realidade, perde o tempo que poderia estar investindo na saúde do espírito, na saúde dos processos reencarnatórios que vão vindo. Porque isso a gente já sabe, né? A gente morreu e não acaba. Vai e volta, vai e volta. A gente já sabe que o processo é esse. Então, se vai e volta, e tem um intervalo entre a ida e a volta, que intervalo? Como eu estou nesse processo do intervalo? Como eu estou no momento em que eu saio dessa existência física, vou para o mundo espiritual, esperar um novo planejamento para retornar, né? Então, vou retornar de novo, numa família, com irmãos, com pai e mãe, tarará, com conjunto. A gente nunca vem para reencarnações e assim, eu vou passar uma vida solita. Só eu e Deus. Não existe esse processo, né? Então, a gente tem que estar sempre se batendo em alguém. Você pode dizer assim, eu mas vou logo sair de perto da minha família, vou morar sozinho lá nos Estados Unidos, entendeu? Não quero compromisso com ninguém, não quero saber de ninguém. Mas para onde for,
né? Você tem gente ao seu redor. Quando você vai para a Chapada, não, porque eu vou então ficar na Chapada Diamantina lá, tomando água fresca e não sei o quê. Tem os animais, tem o meio ambiente, e tem outras pessoas que têm a mesma ideia sua, que vão para lá ser seus vizinhos. Então, não adianta. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, o processo é demorado, A Sônia Maida está dizendo aqui, ó, eu me sinto engateando no estudo da doutrina, mas já estou conseguindo conviver de uma maneira bem melhor com algumas pessoas que eu achava difíceis. Todo dia um pouquinho melhor. É isso aí. Então, não é ficar perfeito, né? Porque Jesus diz, quer ser perfeito? Seja perfeito como o Pai que está nos céus. Então, a gente vai chegar a um nível de perfeição como ele estava, né? Que dava para ele ficar com a gente, né? A gente se degladiando, gente difícil, imagine. E ele olhava para a gente, é como a gente olha as crianças danadinhas. Você está numa escola que você é professor, com uns 25 meninos, assim, menina, virado na breca, e que você olha, não, agora você senta, não, você diz, eu nasci para isso, adoro ser professor. Assim já chegou o top de Jesus. Estou lá com os meninos, porque... Então a gente jogava pedra, fazia isso, aquilo, ele vinha pacientemente nos educar. Né? Educava aqui, educava ali, e dava resultado, porque a gente teve exemplos, né? De Paulo de Tarso, da galera assim, que era da pá virada e de repente, né? Fica de bem com a vida, fica tão bom que não se importa nem de desencarnar. E não, ninguém mais me molesta, porque não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Era essa perfeição que Cristo exemplificou, já está no meu coração. Então, a vida ou a morte já não faz diferença. Né? Então, é isso que a gente tem que começar a fazer. Vamos ser perfeitos? Vamos. Mas vamos começar a ser quando tomarmos a decisão de fazer agora movimentos em direção a isso. Quando a gente diz isso, depois de uma lição, olha que a gente vem, né, ouvindo essa lição, deve ser a milhares de vidas aí, né? Desde que o Cristo veio, inclusive, a gente estava lá. Seja perfeito, sim, amar o inimigo. Vou fazer isso, eu vou tentar. A lição só tem 2000 anos, né? Só tem 2000. Né? A gente está tentando e vamos continuar tentando. Mas já que dessa vez somos espíritas, top de linha, né? Aquele negócio na América, no KSSE, por que não fazer isso com um pouquinho mais de esforço? Não é fazer e concretizar, mas toda vez que não fizer, marcar, bicho, olha para aí, perdi agora uma oportunidade. Olha. Mas vou voltar lá, vou encostar naquela pessoa e dizer, fulano, realmente você tem razão de compreender. Eu, no seu lugar, estaria fazendo a mesma besteira. Mas ainda bem que não estou, sabe por quê? Porque eu, no lugar que eu estou, se isso acontecer, eu vou fazer diferente. E dar uma ideia para aquela criatura. Né? Só a ideia. Se a pessoa vai fazer ou não, aí não é da sua conta, mas você faz alguma coisa. Né? A gente, quando quer ajudar o outro, a gente quer ver o resultado. Fez ou não fez? Não fez, não? Tá vendo? Por isso. Então, a gente joga na cara e tudo. Mas como a gente está aprendendo e querendo ser perfeito, ser um homem de bem, ser uma pessoa amorosa, uma pessoa generosa, uma pessoa empática, a gente vai começando a encontrar motivos para poder exercer isso. Acontecimentos que nos levam a isso, né, Lina? É assim o processo? Ou não? Exatamente, né? É assim que a gente vai dando passo a passo. Eu achei interessante uma explicação de um espírito para Kardec, né, que foi publicado na Revista Espírita em agosto de 1866, e ele fala sobre esse passo a passo que a gente nunca vai conseguir ser perfeito como é o Pai, porque ele compara assim como... Imagina que você tenha que percorrer um caminho infinito. E mesmo que você viva ou percorra alguns milímetros em um ano, ou alguma coisa em séculos, em milênios que seja, sempre vai ser um espaço finito daquele caminho. E se você somar
todos esses espaços, vai dar um número finito, que sempre vai ser, né, sempre vai estar faltando em comparação àquele infinito que é o Pai. Então, acho que essa visão, essa explicação me fez perceber essa questão que quando Jesus dizia sede perfeitos como o Pai, realmente você dá aquele exemplo, mas o trabalho de cada dia que você vai fazendo aquele pouquinho a pouquinho vai te trazendo cada vez mais próximo, não é? E no Evangelho a gente vai estudar nesse capítulo o homem de bem, o espírita, como é o trabalho do espírita, não é? Que é aquele que tem uma transformação, passa por uma transformação moral e os esforços que ele faz para se melhorar. Então, acho que isso que Marisa fala, já que você está aqui nesse meio, fazer esse esforço, eu acho que não é só assim fazer o esforço por fazer, é porque nós já temos um conhecimento ou informações para angariar um cabedal de conhecimento que é suficiente para nos movermos muito mais do que alguém que não tenha nada disso. E nos movemos não só esperando alguma coisa acontecer, não é isso, porque André Luiz diz lá, nós estamos aqui para semear, não para colher, a colheita é do Pai. Quem vai determinar quando que o fruto vai dar é o Pai, não somos nós, mas nós temos a obrigação de semear tudo que pudermos. E como diz o Haroldo, você sabe quantas sementes tem numa fruta, mas você não tem ideia de quantas frutas tem em uma semente. Quer dizer, às vezes uma coisinha que a gente faz, você não tem ideia do que aquilo pode acarretar dentro de uma cadeia, um efeito dominó aí pela frente. Então, acho que cada ação, cada atitude é importante. E isso dentro de nós mesmos, não é? Dentro dessa busca de aprimoramento pessoal, porque não tem como você se melhorar sem o outro, mas também não tem como você exigir que o outro melhore porque você está fazendo ou falando alguma coisa. Cada um vai ter a sua jornada, mas o aprimoramento pessoal só acontece quando a gente sai de nós mesmos. Não é mesmo, Ronaldo? Sim, sim. Eu acho interessante que essa mudança, isso que você mencionou aí, as atitudes que nós temos, como essas atitudes podem influenciar a vida de outras pessoas, né? Olha o que Jesus exemplificou, olha o que ele disse e olha o quanto que nós examinamos, tentamos entender melhor tudo aquilo que foi dito e exemplificado. O mesmo ocorreu com Paulo de Tarso. A mudança de Paulo de Tarso, ela foi imensa. E naquela frase, quando ele diz, bem lá para o final e tudo, que ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Na verdade, ali, você está vendo dois combates. Né? Um é um combate. Ele tinha aquele combate, aquela perseguição que ele tinha, né? Queria acabar com o cristão, o cristianismo tinha que ser eliminado. Aí ele encontra Jesus. Aí a luz entra na vida dele. E começa aquele processo de modificação. E aí existe um outro combate, que é o bom combate. Que é esse que significa tanto na vida dele, que foi a sua imensa transformação. Nessas alturas desse bom combate, já não tinha mais, não significava mais aqueles açoites que ele sofria, os apedrejamentos, tudo aquilo que ele passou, para ele tinha um significado, só, olha, vocês podem fazer o que quiserem de mim, né? A Marisa está mencionando aqui, já é o Cristo que fala, já está dentro de mim. Né? Eu me modifiquei, eu sou um homem novo. Aquele homem velho foi parte do combate que eu tinha, esse aqui que eu tenho agora, né? Essas caminhadas que eu fiz, né? Diga-se de passagem, que ele andou milhares e milhares de quilômetros, andou, né? E hoje a gente tem essa dificuldade, às vezes, para chegar na casa espírita, entrando num carro com ar-condicionado. Hoje não. Hoje não. Está passando uma coisa legal na televisão.
Hoje tem uma pipoca ali me esperando, eu vou ver aquele filme legal. Hoje não, né? Então você vê que realmente era um homem modificado, é um homem que queria combater aquele homem antigo, e houve essa modificação dele muito grande. Eu estava dando uma lida aqui nas características do homem de bem e me veio uma postagem que uma vez uma pessoa me enviou, já foi dita aqui numa palestra anterior. E uma das características do homem de bem diz o seguinte, né? Eu convido a todos vocês, se quiserem fazer um estudo mais aprofundado, porque realmente em 1 hora aqui fica difícil a gente trazer tudo. E no capítulo 17 do Evangelho do Espiritismo, o título é esse, é o homem de bem. Então é bem mais específico em tudo isso. Mas nessa parte aqui do homem de bem, ele diz o seguinte, o homem de bem, ele tem fé no futuro. E por isso ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, ou seja, daquilo que nós estamos passando hoje. E me veio a figura dessa postagem do campo de concentração de Auschwitz. E havia nesse grupo aquelas crianças, né? Era uma parte ali que só recebia crianças. E quem escreveu isso, a gente não sabe. Provavelmente foi uma criança, porque estava na parte onde recebiam as crianças. Isso estava escrito nas paredes. E diz o seguinte, amanhã eu fico triste. Amanhã. Hoje não. Hoje eu fico alegre. E todos os dias, por mais amargos que sejam, eu digo, amanhã eu fico triste. Hoje não. E como eu disse, é de um autor desconhecido, é de uma criança desconhecida. A gente pode notar aqui que para esse espírito, para essa criança, né, vamos colocar aqui essa criança entre aspas, né, que ela tinha plena confiança no futuro. Eu não posso acabar aqui. Esse que me odeia, que não consegue, que não tem a capacidade de me aceitar, de me compreender, você vê que nesse escrito aqui não existem palavras de ódio, não existe uma palavra de revolta. Existe, sim, a confiança no outro dia. Que hoje, por mais desesperadora que seja, né, a minha paisagem, né, eu não vou me desesperar, porque eu tenho plena consciência que amanhã será um dia diferente. Então, a gente vê que esse entendimento, às vezes, ela vai se dar numa criança. Você vê que é uma criança que já traz essa bagagem de entendimento, essa moral para receber isso. Olha, querem me açoitar, vão me eliminar. Eu já não tenho os meus pais aqui. Os meus amiguinhos provavelmente já se foram. Vão me eliminar, mas eu não serei eliminado. Quer dizer, isso aqui é de uma beleza para mim, realmente a confiança em dias melhores. Né? O que você achou disso? Sou eu agora? Se você quiser, se você quiser, continue. Não. Eu acho que sempre é um momento. Eu lembrei de Abigail, né? Quando ela diz a Paulo, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Né? Eu acho que é esse o caminho de sermos perfeitos, né? Amar, né? Trabalhar para que esse amor se realize em relação ao outro, aos acontecimentos, como esse garoto fez, né? Porque teve esperança. A esperança esperançando, que esperançar é você fazer, ter uma agilidade, uma ação diante do sentimento de esperança. Você vai esperar, mas vai esperar agindo, não é esperar sentado. Então, você ama e trabalha, espera, dando continuação ao seu processo, e depois perdoa, porque às vezes o outro no qual você estava tecendo, né, os seus fios amorosos para o crescimento, aquela pessoa às vezes não corresponde naquele momento, porque ainda não consegue. E você tem que perdoar e esperar de novo para começar de novo a amar, trabalhar, porque assim as nossas encarnações. É esse o processo. Não tem outro jeito. Se não for pela empatia, pela compaixão, vai ser pelo ódio.
E pelo ódio a gente já viu que não chega em lugar nenhum. Temos exemplos assim vivos. Não lembramos o nosso exemplo, que momento foi, né? A gente até nessa hora, não, nessa encarnação, não, nunca, nunca. Né? Mas todos nós, para estarmos aqui hoje ouvindo isso, sem chorar, sem espernear, sem pegar a bolsa e dizer até logo, não quero ouvir, é porque já estamos molinhos, já a pancada já foi tão grande, mas o perdão foi maior, então a gente já está suportando. E fazer o que a gente tem que fazer nesse caminho de ser um homem de bem. Né? Pelo menos já somos espíritas. Ser espírita é sinal de que estamos no caminho de internalizar isso. Né? Que Kardec já dizia, né, Lina? Reconhece-se o verdadeiro espírita quando ele está no KSSF. Não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Quer dizer, a transformação interna de valores, de sentimentos. Né? E pelo esforço em domar suas más inclinações. Então, existe um processo de transformação, já existe. E existe o esforço de transformar as más tendências, porque não é só processo, não, eu estou no processo de transformação, sim, mas eu estou me esforçando para domar a mim mesmo, os meus embates, os meus bichos, os meus vícios, tudo que ainda está em mim, que tem horas que, quando eu vejo, já explodi, tem horas que, quando eu vi, já escorreguei, porque vamos passar encarnações ainda assim. Olha, já estou tão bonzinho, já estou amando, estou até perdoando. Mas na hora que o negócio pisa muito assim no calo, eu ainda dou uma patada, mas depois eu vou, desculpe. É um esforço. Que antes você nem se desculpava, mas se você volta e desculpa, que legal. Esse é o esforço. Então, ser espírita nessa encarnação tem que estar valendo a pena. Tem que estar. A gente tem que estar sentindo que algum movimento está sendo feito, está produzindo algum efeito diante das situações. Né? E situações para isso a gente tem todos os dias. É uma perda, é uma doença, é um processo que não tem, às vezes, né, a reversão que a gente queria que houvesse, é a situação do mundo, né, aquele que eu não conheço, mas que eu vejo sofrer através do noticiário, da televisão, e me choca. Que tipo de choque eu estou tendo? Eu só me choco e xingo e digo, a culpa é do governo, a culpa é... E começo a julgar todo o processo como se eu fosse o dono da bola, o dono do mundo, não sou dono de nada. Ou eu estou na hora assim, paro e faço aquilo que é tão fácil fazer, que é não deixar que a raiva acometa e verbalizo ou penso uma prece. Só isso já é, né, o clarão. Que antes da gente entrar no processo da raiva, vamos ser úteis. Não sabemos ainda ser perfeitos, mas já sabemos ser úteis. Né? E ser útil é uma coisa que também não é fácil. Né? Lina. É Lina agora. Eu sei que é Lina, mas eu só queria... deixa eu viu passar aí? por cima de você. Só uma Viu vez. aí, Lina, como é? Não, porque nós temos essa tendência, né, a jogar para cima dos outros, né, todas as culpas que nós, né, queremos colocar a alguém. Né? A culpa nunca é nossa, né? Principalmente em governos. Passa né? longe. O governo daqui, o governo de lá. Mas a gente sempre se esquece de se perguntar, né, o que eu estou fazendo para melhorar a sociedade que está ao meu redor, não é mesmo? O que eu estou fazendo de bom? Então, assim, eu não estou querendo pegar o político A ou o político B, né? É uma autocrítica. O que eu faço de bom? Será que é aquele pensamento novamente, né? Será que eu estou sendo útil? Eu sou espírita, legal. O que você está fazendo de bom? Você está domando as suas más tendências? Tá mesmo? Né? Você já pede Essa desculpa? pergunta você está fazendo a você, né? Não, eu estou perguntando a mim mesmo, sabe? Ou será que eu sou, né, o salvador da pátria? Eu sou aquele pai que presta serviço? Olha, como eu estou bom.
Ou será que você é aquele que, quando presta um serviço, você se dá conta que você é o maior necessitado do serviço? Né? Eu vou mencionar uma coisa aqui, que é uma coisa muito legal, que é um presente, na verdade, que eu recebi essa semana. Né? E, às vezes, esses ensinamentos, esse sede perfeitos, esse convite, ele chega, às vezes, por mãos totalmente inesperadas. Né? Nós temos aqui o João, o Natal e a Sônia. Né? O João e o Natal, que também tem um irmãozinho, o Davi, que tem necessidades especiais. E numa dessas visitas que eu fiz essa semana, eu fui presenteado e, ao mesmo tempo, chamado. Ele me presenteou com um livro aqui, olha, é um livro da Malala. E, para quem conhece aí a história da Malala, né, foi a menina que queria estudar e levou um tiro. Ela levou um tiro, ela foge, o Talibã queria matar, ela foge, ela vai para a Inglaterra. E ela hoje, ela tem acesso ao estudo, ela se modificou, e é um verdadeiro exemplo para todos nós. E esse livro aqui é um best-seller, né? É a biografia dela, como é que começou tudo, né? Até chegar onde ela está hoje. E esse aqui foi um presente do Natal. O Natal pegou, ele está aqui presente hoje com a gente, né? Está lá atrás, e ele pegou esse livro e me presenteou. Eu falei, o que ele quer? Por que esse rapaz está me dando esse livro? Né? E eu não aceitei, no dia eu não aceitei. Eu falei assim, não, põe aí que esse livro é da tua mãe, coloca de volta no lugar. E no outro dia, eu cheguei para visitá-los novamente e ele veio com um presente novamente. Eu liguei para a mãe e perguntei, olha, o que está acontecendo? Ele está com esse livro? Olha, já tem uns 3 dias que ele está andando pela casa com esse livro falando seu nome. Então, peraí. Então, realmente, isso aqui é um estudo necessário que eu tenho que ter de uma pessoa que é o Prêmio Nobel de Paz. Se eu quero ser a paz, né? Se eu quero ver a paz do mundo, eu tenho que primeiro me modificar. Eu tenho que ter essa paz dentro de mim. Eu tenho que ter esse aprendizado. Né? Então, você vê que Deus, que o Evangelho, ele chega para todos, sem distinção. E, às vezes, como eu mencionei aqui, por mãos inesperadas. A gente não espera e que isso chega, mas eu te agradeço, tá, meu querido? Muito obrigado pelo seu convite. Eu vou ler, sim, e eu vou dar um testemunho desse livro. Tá bom? Muito bem, Natal. Aí, olha que beleza. Mas eu estava ouvindo vocês falarem aí, e Emmanuel ele diz num texto que Deus nos fez a todos espíritos imortais com o dever de aprimorar-nos até que venhamos a identificar-nos inteiramente com o seu infinito amor. Então, estamos aqui realmente nesse processo de aprender a amar, e são 2 asas, conforme Kardec, amor e a sabedoria. E nesse capítulo 17, o Espírito Lázaro, ele fala sobre o dever, que essa obrigação, dever é uma obrigação moral, é uma lei da vida. E interessante que ele coloca assim que é muito difícil de ser cumprida, porque muitas vezes a gente se encontra aqui nessa ilusão, não é? E eu encontro antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Então a gente chega aqui no mundo físico, encontra todas esses desafios a vencer. Mas, de novo, não é? Com esse conhecimento que a gente com esses estudos que a gente está fazendo aqui, com esse conhecimento que nos é trazido, entender que esses encargos, os encargos que nós temos na vida, são as nossas possibilidades de acesso a planos superiores. Eu acho que isso que você dividiu conosco aí, Ronaldo, acho que um exemplo perfeito, que acontece conosco assim, quase muitas vezes, com muita frequência. Nós muitas vezes recusamos, né? Não quero isso não é para mim, ou isso não deve, não é o momento ainda, ou eu não quero isso agora. Mas a vida vem com esses convites constantes, repetidos, e quando nós estamos prestando atenção, nós nos entregamos com mais facilidade ao
ao que Jesus dizia lá no Boa Nova, né? Eu enfrento a vida da forma como o Pai me envia. Não questiono o que chega, mas tento viver da melhor forma possível cada situação. E acho que isso foi um grande ensinamento, assim, com o seu exemplo, que a gente pode pôr em prática, tentar colocar em prática para esse caminho de encontrar o amor e a sabedoria. E eram essas minhas considerações finais. Passo a palavra para vocês. Passando para as considerações finais, hein? Então não chegou nem na metade, né? Vai de novo. Não, eu acho interessante esses conhecimentos que chegam até nós, porque realmente, né, envelhecer, a gente ter essa vivência, esse aprendizado da nossa vida é uma coisa maravilhosa, né? E como é que nós estamos observando esse passar dos anos, né? Qual o conhecimento que nós estamos adquirindo, a experiência de vida que nós estamos tendo, né? Eu me lembro quando eu era bem jovem, eu tinha por volta dos meus 12 anos de idade, uma pessoa que era muito ligada ao nosso círculo familiar e que não tinha-se uma conduta muito boa, a pessoa teve o conhecimento, acesso ao espiritismo. E essa pessoa, ela abraçou o espiritismo, ela leu muitos livros e ela teve uma modificação durante um certo período de tempo. Mas quando eu era muito jovem, eu não conhecia nada do espiritismo, né? Eu via, às vezes, o retrato do Chico e, Deus me perdoe, porque eu achava o Chico muito feio. E eu olhava assim, aquele óculos, né? Aquela peruca do Chico. Ele era muito. Pois é, né? Você vê que esses espíritos mais... Eles não ligam para essa coisa de aparência, né? A gente quer chegar bonito na fita aqui, né? E tal. Não, mas Chico ligava, ele usava peruquinha. Pois é, mas ele usava... Esse aí era um dizer dele. Eu uso a peruca que era para não espantar as pessoas, não é para parecer bonito. Ficar pior. Só eu não quero parecer tão, assim, né? Aterrorizante para as pessoas, né? Então era uma coisa muito interessante... Porque eu, quando eu era daquela idade, eu achava o Chico assim, nossa, já hoje os carecas... que homem estranho, né? Que homem estranho. E essa pessoa que estava ligada a nós, eu achava aquilo, eu via aquilo, sabe? Como essa religião, né? Chamava de religião, como essa religião aceita uma pessoa como essa, com a conduta errada. Hoje, né, a gente vai ficando mais velho, eu vejo de uma maneira totalmente diferente. Foi um momento de trégua que aquela pessoa vivenciou. Foi uma coisa maravilhosa, foi uma semente que foi lançada para aquela pessoa, né? Foi um espaço de tempo que ela soube aproveitar. Eu me lembro que a pessoa, ela lia muitos livros, ela falava sobre aqueles livros, e eu ficava olhando, eu pensava, nossa, esse negócio de espiritismo deve ser interessante, mas é ele que está falando, né? Então, hoje, a vida da gente, o passar dos anos, os conhecimentos adquiridos, a vivência, é uma bênção. Porque hoje eu peço perdão pela atitude que eu tive. Porque eu era muito jovem, eu era muito imaturo, eu não tinha conhecimento. Eu julgava as pessoas como elas se apresentavam diante de mim. Então, assim, nesse capítulo... Nesse Sede Perfeitos, tem aqui a parábola do semeador. Depois, não vai dar tempo da gente falar sobre isso. Se vocês tiverem um tempinho, assistam no YouTube. É sobre como nós semeamos, né? Como isso está semeado em nossas vidas. Será que nós somos a terra seca? Será que essa semente está caindo no meio de espinhos? Ou será que ela está caindo em terra fértil? Né? Como é que isso vai desabrochar? Essas flores, esses frutos? Pode até não ser essa vida, mas vai ser uma vivência posterior. E aí, como é que vai ser? Né? Então, essas aí são as minhas palavras finais aí. Marisa? Muito, né? Quer falar mais? Vai, eu não. Eu fico com consciência pesada depois. Não fique não. Eu lhe perdoo. Eu estou indo igual a Ayrton. Palestra de 1 hora, ele faz 1h30, 1h45, e ainda tem carga para mais meia hora. Eu não posso ser assim. Porque é de 3. De 3 é...
Mas eu gosto muito dessa palavra do semeador, lembrando a gente. Lina lembrou do dever, né? A obrigação do dever, a gente precisa. Nós temos serviços a prestar à comunidade a qual vivemos, né? Assim como é cada um na sua comunidade. Imagine cada um servindo um ao outro, né? Então, por isso que a gente ama o outro e se nutre, a gente perdoa e se nutre. Tudo que a gente faz de bom para alguém, seja aquele alguém que está na televisão, que aparece, que você nem vê, está vendo o noticiário, mas a cada notícia você vibra, né? Ao invés de se enfurecer ou de se machucar ou de esbravejar, e só jogando para né, para as pessoas que estão sendo citadas, como a gente faz no grupo de oração, né? A gente cita as pessoas e vibra por elas. Quer dizer, a gente começa a praticar essa vibração, essa oração em ação por pessoas que a gente não conhece, pessoas que são bem-querer de alguém, que confia suas dores a nós, e nós oramos por eles, fazendo essa prática, que é os espíritos que fazem isso, e levam a gente na rebarba da linha para ver se a gente aprende alguma coisa. Mas a gente não pode fazer isso só aqui no centro, porque reservamos esse horário para isso. A gente tem que fazer no dia a dia da nossa vida. Qualquer coisa que a gente ouça, vem alguém lhe contar uma fofoca sobre alguém que não se deu bem em alguma coisa, na hora, faça uma prece pelas duas pessoas, a que está trazendo a fofoca e o outro que está sendo a vítima disso. Então, ao invés de seus pensamentos começarem a gerar também energias deletérias, começa a ser, e você não precisa acusar o outro. Olha, essa fofoqueira, sai daqui, não estou querendo. Não. Quando você. E está, ó, mandando flechinhas boas, né? E aí a pessoa vai ficando meio assim, até esqueci, minha, tinha mais um pedaço para contar, mas não estou lembrado. Isso mesmo, é porque foi bom esquecer. Na próxima você me conta, tá bom? Então, entendeu? Você vai despachando e fazendo o seu exercício, ou seja, semeando o campo, né? Que é a parábola do semeador. Semeando um campo que estava até pouco tempo, até o início da encarnação, pedregoso, estava duro, estava infértil, e você começa a sentir que alguma coisa está gostosa dentro de você. E isso você só vai sentir quando você estiver no meio do furacão da sua vida. Quando sua vida girar igual um furacão, aí você vai vendo, puxa vida, eu estou girando, mas não estou naquele ritmo que eu estava antes. Não estou me impossibilitando de também fazer por mim, orar por mim, pedir e começar a trabalhar em mim movimentos que me façam reagir positivamente aos meus conflitos. Porque é isso que a gente faz no outro e depois reverte para si, porque a gente também vai ficar no olho do furacão. Tantas vezes no dia, às vezes, né? Os acontecimentos que vão tendo. E você vai vendo que aquilo é um movimento que lhe chacoalha, mas não lhe tira mais. Não seca a sua terra, não deixa você de novo virar uma pedra. Né? Pelo contrário, aí você começa a usar em você o que você usa para as pessoas. Então, é a prática do serviço, é a prática de cumprir o dever. Porque existe esse dever a ser cumprido, existe uma lei a obedecer. Ele diz ser de perfeitos porque está na lei. Na lei de amor, a gente vai ser perfeito. Pela lei do progresso, a gente vai sentir dores que serão maravilhosas para nos impulsionar para frente. Ó, para isso, ó que me jogaram a praga, ó que Deus me deu. Mas é só um empurrãozinho, é só uma bênção. Assim, aquela palmadinha que a mamãe dá, o papai dá, aquele castigo bem dado, que vocês dizem, não, esse castigo aqui vai dar uma chacoalhada nesse cidadão, entendeu? Mas vai dar dentro da proporção que aquele cidadão vai poder suportar. Né? Então, é isso. São lições assim que a gente vai conversando sobre elas, entra ano e sai ano, né? Por isso que o espírita gosta muito de estudar, porque ele não aprende absolutamente nada de uma vez só, porque é tudo muito
profundo e exige atitude. Ouvir é uma coisa, passar a ter atitude é outra. Então, você vai fazer uma vez, na outra já não faz. Mas aí você já diz logo, vixe, não fiz, olha para isso. Olha eu de novo. Você começa a registrar que o trabalho está sendo feito e que, às vezes, você não dá certo e que você se perdoa, faz o processo de Abigail em você e retoma de novo ao início do processo, que é amando. Então, dá certo, vai dar. Se deu com Jesus, por que não vai dar com a gente? O que é que ele tem diferente de nós? Uns anos só para frente. Uns milhões só. Alguns milhões de anos. Então, era isso, né? Mais alguma coisa, dona Lívia? Você que está caladinha? Não. Caladinha não, eu falei bastante. Não, era isso. Acho que descobriram super bem aí. Sempre um grande aprendizado. A gente, cada vez que a gente se propõe a esses estudos, a fazer esses estudos, é interessante porque nós, acho que a gente passa por uns momentos assim de não só do aprendizado teórico, mas acho que a vida vai trazendo as situações para nós que vão mostrando, deixando a gente molinho, como diz você, Marisa, e também abrindo um pouco a mente para essas profundezas que são que é o Evangelho. Isso, conforme a gente vai internalizando isso, às vezes é difícil de trazer aqui, colocar em palavras tudo isso, porque a gente ainda está mastigando, a gente ainda está experienciando e tentando internalizar esses aprendizados que às vezes ainda estão em luta dentro de nós mesmos, mas que eu agradeço muito esses convites, porque é um incessante, um pouquinho mais, um pouquinho mais, isso é de uma beleza assim, difícil de expressar em palavras, impagável. Excelente.